E aí, meu povo, estamos aqui com uma questão do modernismo brasileiro com este poemeto chamado O Trovador, da autoria do nosso Mário de Andrade. Tudo bem? Então, bora lá. Sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras. As primaveras de sarcasmo, intermitentemente no meu coração arlequinal. Intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio, na minha alma doente como um longo som redondo. Cantabona, dlorum, sou um tupi tangendo um alaúde. Cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O Trovador, esse aspecto é. Gente, vamos fazer uma leitura rápida do Trovador, que é um poemeto, né, um poeminha, sobre a inspiração para se fazer um poema, né, e cantar um poema, tá? Ele está falando que esses sentimentos dele, né, essas coisas dentro dele que fazem com que ele sinta essa vontade de compor um poema, né, cantar um poema, essas coisas dentro dele, né, esses sentimentos ancestrais que fazem com que ele seja um tupi tangendo um alaúde. Isso aqui é muito importante para a nossa questão, né, que a gente vai entender um pouquinho mais através desta coisa chamada identidade nacional. Gente, é basicamente responder a pergunta: quem é o brasileiro? Certo? Gente, no romantismo, né, que foi a primeira escola literária, né, artística, que tentou responder a esta questão, a resposta, né, que eles vão trazer será de que o brasileiro, né, é uma mistura de algumas características do indígena, né, que era o nativo que aqui habitava, mas os portugueses, né, o pessoal considerado civilizado, que veio e dominou tudo aqui a região. Então, é essa influência entre o nativo, tá, e o estrangeiro. Isso é muito importante para a gente entender a questão, tá? Os modernistas, porque principalmente por esse motivo, ó, os modernistas eles vão se apropriar dessa definição, tá? Mas ao seu modo, principalmente um modernista que a gente vai falar um pouquinho assim por alto, só para ter uma noção, mas quem quiser aí seria legal entrar um pouco mais a fundo, né? Ver se consegue achar na internet ou mesmo outras referências. Mas a nossa questão aqui é muito simples, acho que nem precisa entrar tão a fundo nisso. Então, bora lá, O Trovador. Gente, primeiro eu quero atentar para uma coisa aqui, ó, nesse verso final aqui que é super importante. Tá? Sou um tupi tangendo um alaúde. Quando ele fala sou, gente, a gente já tem uma indicação boa aqui, que ele está tratando aqui da identidade, tá? Quando você fala, eu sou tal pessoa, você está falando o quê? Você está se identificando para alguém. Então, olha só, esse verso já dá a pista de cara. Sou um tupi tangendo um alaúde. Tupi, né, como nós sabemos, mas vamos deixar claro, era uma das tribos indígenas que habitava as terras brasileiras, tá? E que preferido dos artistas para remeter aí aos indígenas, aos nativos, né, do Brasil. Ó, e tangendo, né, tocando um alaúde. Que é alaúde? Tá? Alaúde é aquele instrumento, né, que os trovadores medievais, né, europeus, portugueses, se a gente lembrar do trovadorismo, isso fica muito claro na nossa cabeça, tá? Eram esses instrumentos, né, tocados pelos trovadores, né, portugueses, enfim, europeus. Então, gente, o que a gente viu aqui? Né? Que ele definiu esse sentimento de identidade dele, né, com um contraste entre essas duas culturas, né, do europeu, português, né, com o indígena, o nativo. E isso, gente, retoma, né, é retomado não apenas pelos românticos, tá, mas pela proposta desse modernista aqui, muito importante, chamado Oswald de Andrade, que vai escrever o Manifesto Antropófago. Gente, em linhas gerais, tá? A essência do brasileiro, segundo o Manifesto Antropófago, segundo o Oswald de Andrade, é de absorver, tá? Assim como antropófago, né? Que antropófago é quem come a carne humana, né? Haviam os índios antropófagos, é absorver as influências estrangeiras e fazer algo que é próprio nosso, tá? Então, o brasileiro, tá? É aquele, né? O nativo brasileiro é aquele que, assim como esses indígenas
antropófagos que comiam carne de gente, né, absorviam as qualidades desse estrangeiro, né, que vem para o Brasil, dessas influências estrangeiras que vêm para o Brasil, e incorpora, né, na sua própria produção. Então, um poema brasileiro vai ter influências europeias, tá, mas adaptadas aqui para o nosso meio, certo? Então, a nossa essência de brasileiro é essa antropofagia, tá? Lembrando aí que, segundo a mentalidade do indígena, né, desse indígena antropófago, quando você come alguém, você pega as características boas dessa pessoa para você. Tudo bem? Então, gente, é basicamente essa imagem aqui que a gente colocou aqui para ficar um pouco claro. Ó, esse aqui é um alaúde, tá? Que está tangendo um europeu aqui, provavelmente. E o indígena veio e, opa, puff, se apropriou dele. Tranquilo? Então, quem eu sou? Eu sou a mistura entre essas influências culturais, estrangeira e nativa. Tranquilo? Então, gente, a alternativa correta, agora que a gente já viu, fica fácil, né? Alternativa D. Problematizada na oposição tupi, né? Selvagem ou nativo, e alaúde, civilizado, né? Ou seja, o alaúde que representa aí os portugueses, apontando para a síntese nacional que seria proposta no Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. Como nós vimos, então, esta aí é a alternativa correta, a letra D. Vamos ver as outras rapidamente. Abordado subliminarmente por meio de expressões como coração arlequinal, que, evocando o carnaval, remete à brasilidade. Primeiramente, o carnaval ele tem origem europeia, tá? Não é uma coisa característica do Brasil. Então, já cortamos a alternativa A. A alternativa B, verificado já no título, que remete aos repentistas nordestinos estudados por Mário de Andrade em suas viagens e pesquisas folclóricas. Gente, o trovador remete aos trovadores medievais, tá? Europeus. Então, alternativa bem incorreta. A alternativa C. Lamentado pelo eu lírico, tanto no uso de expressões como sentimentos em mim do asperamente, frio, alma dolente, como pelo som triste do alaúde Dloron. Bom, gente, primeiro que Dloron não é exatamente um som triste, tá? Acho que é um som mais alegre. Mas, tirando isso, todas essas expressões, tá, elas não remetem à identidade, tá? Mas sim, né, da inspiração poética do eu lírico, tá? Então, tiremos a alternativa C. Nossa, chegamos facilmente na alternativa E. Exaltada pelo eu lírico, que evoca os sentimentos dos homens das primeiras eras para mostrar o orgulho brasileiro por suas raízes indígenas. Gente, os homens das primeiras eras não são necessariamente os indígenas, tá? Na verdade, os homens das primeiras eras, segundo as pesquisas recentes e tudo mais, é o quê? É justamente as tribos africanas, tá? Os homens das primeiras eras teriam nascido, né, surgido na África e se espalhado pelo globo através de uma série de andanças. Então, a alternativa E está incorreta. Ficamos com a alternativa D. Beleza? Então, tchau para vocês.